todos, mais uma vez estamos aqui no Blitz Cultural e é sempre um prazer estar falando com vocês, sempre trazendo convidado, sempre convidado especial, ou invadindo algum evento, indo a alguma conferência, mostrando para vocês o que há de melhor nesse Brasil em termos de arte, artistas, entretenimento. E vocês sabem, sempre estamos aqui às 21h30, toda segunda-feira, e sempre mostrando algo diferente para vocês do Brasil ou do mundo. Vocês sabem que é só acessar o nosso portal www.vrtchannel.tv.br e logo após o programa passar aqui, ele vai estar disponível no portal mundogtv.com.br e lógico, vocês podem nos assistir em diversas plataformas, em vários dos nossos parceiros. Vocês sabem, vai estar todas as informações aqui, é só nos procurar, não tem desculpa, vocês vão encontrar em todos os lugares e lógico também nas redes sociais, YouTube, GTV, Facebook, tudo mais possível. Também com muito orgulho sempre de falar para vocês que estamos em mais de 1000 cidades do Brasil, mais de 175 países e em média 7 milhões de acesso mensal. Olha que maravilha, gente. Isso graças a vocês, sempre nos apoiando, nos ajudando, compartilhando e nos acompanhando. E, como sempre, trago para vocês aqui uma novidade, sempre um convidado muito bacana. Eu quero falar para vocês que hoje não é diferente, nós estamos aqui com um ator. E ele tem diversos trabalhos na TV, novela, mais de 40 novelas que tem aí no seu currículo. Ele trabalhou em Jesus, Os 10 Mandamentos, Fera Ferida, só algumas que eu tô falando para vocês, viu? Irmão Coragens, Dona Xepa, além de 4 temporadas de Malhação. No teatro ele fez Qualquer Gato Vira-Lata Tem Uma Vida Sexual mais sadia do que a nossa. Olha, muita gente está se identificando aqui, né? Que é um espetáculo do Juca de Oliveira. E Maracutaia, de Miguel Falabella. Eu queria dar muito boas-vindas aqui a você, Giuseppe Oristânio. Seja muito bem-vindo aqui ao Blitz Cultural, rapaz. Muito obrigado, é um prazer estar aqui falando com você, com todo mundo que te acompanha e conversar um pouquinho sobre a vida. Vamos nos divertir um pouquinho. Com certeza. Rapaz, você tem uma carreira aí enorme na TV, no teatro, no cinema, e agora está se aventurando pelo mundo literário. Olha só, gente, que maravilha, que novidade, que coisa que só vem enriquecer cada vez mais aqui as nossas estantes, a nossa arte, a nossa cultura. Você escreveu um livro e ele se chama Sempre Existe um Porém. A Vida é Feita de Histórias. Conta um pouquinho para a gente desse livro. Não, esse livro ele tem uma razão clara, embora eu esteja escrevendo um outro também, que é uma ficção. E esse ele tem uma razão muito clara, porque agora em 2022 eu estou completando 50 anos de carreira. Então eu estou fazendo um monólogo no teatro e resolvi lançar esse livro contando um pouquinho. Não é biografia, não é nada disso. É apenas um livro onde eu conto algumas lembranças de coisas que aconteceram comigo desde que eu era pequenininho até recentemente. Histórias de bastidores do teatro, algumas histórias de bastidores de televisão e coisas que me emocionaram e que ficaram guardadas no meu coração desde quando eu era pequeno até agora. Então, essas coisas é uma conversa minha com as pessoas que lerem o livro. Então, é uma linguagem bastante informal e é como se eu estivesse contando essas histórias para as pessoas, entendeu? Então, bacana. É um livro que vai ser lançado agora no dia 8 de julho na Bienal, aí em São Paulo, e haverá também um lançamento no Rio de Janeiro, que eu ainda não sei exatamente quando vai ser, mas eu vou primeiro resolver São Paulo e depois eu venho para o Rio para resolver isso, porque eu moro aqui no Rio, né? Olha que ótimo, gente. Lembrando que vamos estar cobrindo também a Bienal, viu? Não sei qual dia, mas vamos estar lá. Não sei se vai casar com o mesmo dia que o Giuseppe estará lá. Se tiver, ótimo, vamos cobri-lo também. E lembrando também que estamos com 2 livros lá na Bienal. É maravilhoso isso aqui, gente. A biografia de Ed Ribeiro e O Último Degrau. Ô, Giuseppe, agora você... É o primeiro livro que você escreve esse? É o primeiro livro. Você já tinha planos de escrever alguma coisa? Na verdade, não é nem o primeiro livro que eu escrevo, mas é o primeiro que eu publico. Eu estou com outro quase pronto, que é uma ficção, que não tem nada a ver comigo, mas que eu não tive... Eu já escrevi há bastante tempo, está quase finalizado, mas eu sempre fui muito reticente em publicar, mas agora parece que eu vou tomar gosto e vou escrever muito mais. Oh, rapaz, que bom, seja bem-vindo ao mundo literário. E essa ficção tua, ela já tem algum spoilerzinho aí para a gente sobre o que se trata? Tem.
Tem até título. Eita, que bacana! Se chama Projeto Libro Uno. Libro Uno. Aham. É uma história que se passa em dois tempos. Ele se passa na época atual e se passa daqui a uns 35, 40 anos. Então, a gente conta a história de um cara, é meio que uma ficçãozinha científica. A gente conta a história de um cara aqui e do filho desse cara lá na frente. E há um teletransporte de um objeto que faz com que o cara do presente acabe descobrindo o dia da própria morte. Então, Caramba! ele vive sabendo exatamente quando vai morrer. Imagina a tensão que é viver isso. Só que ele não sabe como, mas ele sabe que vai morrer no dia tal. Então, é bastante interessante, para minha própria surpresa. Eu, durante muito tempo, eu andei relendo ultimamente, eu acho que ele se sustenta e pode ser bastante interessante dramaticamente. Poxa, que ótimo, cara. Parabéns, viu? Por que você, agora voltando para o livro que você vai lançar agora na Bienal, por que você resolveu escrever esse livro? Você queria mostrar uma espécie de diário, guardar mesmo, contar curiosidades? Queria passar para o público nessa ideia de você escrever, porque você Não, falou que não é uma biografia. eu sempre tive desejo de escrever. Uhum. Eu sempre escrevi. Eu nunca publiquei nada, mas eu sempre escrevi. Eu tenho, inclusive, uma formação de jornalista, mas não me agrada a objetividade do jornalismo. Eu gosto mais de poder inventar, entendeu? Uhum. Eu resolvi escrever porque eu acho que completar 50 anos de carreira de uma forma ativa, né? Não é que comecei há 50 anos e está fazendo 50 anos. É que durante 50 anos eu tenho trabalhado constantemente, desde que comecei até hoje, e isso me deixa, assim, orgulhoso, e eu fico contente e fico, inclusive, muito agradecido por ter essa oportunidade e ter conseguido sobreviver durante 50 anos desse ofício, criar os meus filhos com o meu trabalho e viver relativamente bem com isso. E você é um entre poucos, né? Porque viver de arte no Brasil, conseguir Sabemos todos, sobreviver, é escolhido então, mesmo. sabemos todos que ser ator no Brasil não é uma tarefa simples. Não é definitivamente uma tarefa simples e muita gente se perde pelo caminho, muita gente encontra muitíssima, a grande maioria encontra muitíssima dificuldade para viver disso, né? Uhum. Então, eu acho que completar 50 anos ativo é motivo de comemoração, sim. Ah, sim, comemoração e orgulho. E é presente que você vai dar, abrindo um pouco da tua vida nesse livro para a gente, rapaz. E outra coisa, um artista vivendo no Brasil e durante 50 anos conseguir se manter e conseguir estar na mídia, que é uma coisa muito também difícil, sabendo que a gente sempre fala aqui que o Brasil culturalmente não apoia os seus artistas. Então é um problema estrutural, cultural, governamental, de ensino, é um conjunto da obra que acaba com a arte e tentar fundar cada vez mais os artistas brasileiros. Esse é um assunto, infelizmente, é um assunto antigo, é um assunto que, desde que eu me lembro de pequeno até hoje, infelizmente, acho que não é um assunto que vai morrer brevemente. A gente convive com essa situação, né? A gente tem... eu não sei o que os artistas provocam em determinado tipo de pessoa, que parece... porque, como a gente gosta muito do que faz, parece ser uma afronta Isso me você incomoda, fazer né? alguma coisa de que você goste. Entendeu? Você ser apaixonado pelo seu trabalho parece ser uma afronta, porque a maior parte das pessoas sofre para trabalhar. Isso é verdade. Né? E nós sofremos por não trabalhar. O que nós queremos Aham.
trabalhar muito. E quanto mais trabalharmos, mais felizes ficaremos. E isso independe de dinheiro. Isso é verdade, rapaz. A gente faz isso. Eu sempre cito a Fernanda Montenegro, que sempre dizia assim aos jovens atores: desista, vá fazer outra coisa. Se depois de 2, 3 anos você perceber que você vai morrer se não fizer isso, aí você volta. Isso Agora, mesmo. se você vislumbrar a possibilidade de que você pode fazer outra coisa, vai fazer outra coisa. E é sábio as palavras, né, rapaz? Porque não é fácil. Sabe as palavras. Porque as pessoas falam, mas a arte do Brasil ou não é boa, muitas vezes não foram sequer assistir um espetáculo, não gostam do cinema nacional, nunca viram um filme, não gostam de poesia. Quantas poesias as pessoas já ouviu, já leu? Nunca leu um poema. E isso não nos é ensinado na escola, na base, na nossa base de formação. Isso faz com que a gente não goste, ou tenha rancor dos artistas pelo que ouve-se falar. É né? porque há muito tempo a nossa antes de tudo, a nossa educação. Nós precisamos, é um assunto velho, é um discurso velho, é um discurso cansativo, mas é absolutamente real. Sim. Enquanto nós não botarmos as crianças na escola, mas não é para depositar a criança numa sala de aula, é para valorizar os profissionais da educação, para que eles cuidem dos nossos filhos e que ensinem os nossos filhos. Esses filhos vão começar a valorizar todo o resto que é tão importante, a ciência, sabe, as artes. Mesmo quem não gosta de, mesmo quem se declara um não gostador de arte, consome arte o tempo inteiro e nem percebe. Isso que é engraçado. Não vive sem arte. E nem percebe. Então, quer dizer, é um discurso velho, mas é isso que nós temos que enfrentar, e eu espero que eu continue lutando, e espero que as novas gerações também venham com toda a força e que a nossa juventude assuma esse papel quando a gente se for. É isso aí, gente. Vocês estão vendo aqui que o assunto com o Giuseppe é um assunto que a gente vai um pouquinho para a arte, volta para momentos polêmicos, mas que é necessário. A gente precisa deixar essa mensagem, deixar esse recado, talvez não para a nossa geração, mas para a geração seguinte, e que sabe o que os artistas, o que a população brasileira, não só artistas, todas as funções, o que a gente tem sofrido de ataque aí, vamos chegar nesse assunto daqui a pouco. Eu diz respeito aos idosos, diz respeito a qualquer classe, a qualquer pessoa que pense diferente de você, chega a ser condenado alguns à morte por tanto ataques que sofrem aqui, e vamos chegar nesse assunto daqui a pouquinho. Ô, Giuseppe, vamos falar agora da capa, a escolha da capa do teu livro. Que capa linda, rapaz. Olhem aqui essa capa, vocês vão estar vendo aqui, que capa linda. Essa capa é uma das historinhas logo no começo do livro, explica essa capa. Essa capa sou eu com 11 ou 12 anos de idade. É tua foto? É minha foto. Caramba, sou eu, rapaz. Sou eu de uma carteirinha de escola. Que legal. Quando eu era garotinho, o meu irmão me ensinou uma coisa incrível, que se você roubasse na escola alguns pedacinhos de giz colorido e molhasse o giz, e se você pintasse a cara com aquele giz, quando o giz secasse, as cores iam aparecer. Então, eu pegava pedacinhos de giz e me trancava no banheiro e pintava a cara, tipo meio como palhaço. Entendeu? Quantos anos isso, Giuseppe? Olhando assim, esperando aquilo mais ou menos colorido. E era muito legal, aquilo me divertia muito quando eu era moleque, embora eu tenha sido sempre muito tímido. Quantos anos você tinha mais ou menos nessa época? 10, 11. Eu comecei antes dos 14 a fazer teatro profissional. Antes dos 14. Então, com 10, 11 anos, eu fazia muito essas coisas aí. E você era tímido? Engraçado que muitos atores eram tímidos, cara. Eu sou tímido. Muitos atores são... Para viver profissionalmente, eu me lembro exatamente com 18, 19 anos, quando começou a surgir esse tipo de alter ego que eu tenho, que é um cara que não é tímido. Entendeu? Ele não é tímido, mas eu sou muito tímido. Mas eu represento bem esse personagem que não é tímido, porque eu percebi logo que eu precisava
ser um pouco mais... Precisava ser menos tímido para Aham. conseguir conviver profissionalmente. E eu lembro quando isso foi acontecendo dentro de mim, sabe? Essa mudança, falando que engraçado, eu estou fazendo um negócio aqui que não é de mim. E, sabe? E com o tempo e com o desenvolvimento desse personagem, eu acabei virando uma coisa meio híbrida. Eu Olha. falo isso no livro também, que é uma mistura de mim comigo mesmo. Uhum. Esse cara também sou eu, mas só que quando eu saio fora da porta da minha casa e que eu visto esse personagem que não é tímido, e eu fico o dia inteiro fazendo esse personagem que não é tímido, eu fico cansado. Aham. Então eu gosto muito de ficar em casa, porque em casa eu posso ficar na minha, entendeu? Não preciso representar em momento nenhum esse Uhum. cara, entendeu? Eu já represento com muita naturalidade esse personagem, virou eu. Uhum. Mas eu, originalmente, não sou esse cara, eu sou tímido. Olha que curioso, rapaz. Muitos artistas a gente ouve que é tímido. Um que me veio à cabeça agora, o Paulo Gustavo, por exemplo. O Paulo Gustavo não gostava da entrevista, justamente pelo fato dele ser muito tímido. E a gente viu o artista, a desenvoltura que ele tinha tanto no palco quanto na TV, Mas, né? querido, isso não tem nada a ver com ser artista, porque às vezes você tem. Todos nós tivemos aquele amigo que na rodinha da escola ou na rodinha do boteco põe todo mundo para rir. Aham. O cara é sensacional, joga ele lá no palco. O Vixe, cara sai correndo. some, entendeu? O De cara fato, some. rapaz. Quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra, não. É verdade. Ô, Giuseppe, você viveu vários personagens na TV, no teatro, no cinema. Você fez muitas novelas em diversos canais e fez também diversas novelas bíblicas. Existe alguma diferença em viver um personagem bíblico e um personagem, eu falo, seja espiritual, qualquer coisa, o comportamento? Tudo bem que são personagens diferentes, mas você vê vilões ou algum outro personagem em uma novela tradicional e uma novela bíblica? Existe alguma diferença na parte de buscar o personagem, interpretar alguma coisa assim? O princípio é o mesmo. O As técnicas princípio são é as o mesmas. mesmo. O princípio é o mesmo. A preparação para se fazer esse personagem muitas vezes é a mesma. É que você estuda coisas diferentes, né? Uhum. Então, por exemplo, para fazer essas novelas, eu estou na Record há 16 anos e já fiz lá muitas novelas bíblicas e não bíblicas. Uhum. E quando a gente faz esses personagens, a gente estuda a cultura da época, a gente estuda os costumes da Aí época, enriquece, né, a cara? gente, a gente estuda com que instrumentos os caras trabalhavam, a gente estuda plantio e colheita, a gente estuda uma porção de coisas da cultura daquela época e isso nos enriquece pessoalmente. Mas no final de tudo, a preparação talvez seja um pouco mais intensa quando você faz uma novela bíblica. A gente treina a luta, luta Hum, espada, rola no chão. Então, a gente talvez seja um pouco mais intensa, às mas vezes no final cobra de um tudo, pouco mais, né? o princípio da preparação é igual. Uhum. Você começou o Sítio do Pica-Pau, não é? Fazendo teatro, fazendo, Caramba, rapaz. fazendo não foi na televisão, fazendo Aham. o Pedrinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo no teatro, Caramba. porque eu sou de uma família humilde e na Uhum. minha casa era assim, em vias de fazer 14 anos, você ia fazer o curso de datilografia, mudava a escola para de noite e 14 anos ia trabalhar, né? Trabalhar, isso é verdade. Trabalhar, não. Para quem nos Estudava, ouve hoje, né, que hoje trabalhava de o noite, trabalho né? infantil, juventude, a gente vê tanta juventude, eu vou falar até perdida. Eu comecei a trabalhar com uns 11 anos de idade, perdi meu pai com 11 anos, comecei a trabalhar e ajudar minha mãe, tentar ajudar em casa, né, rapaz? E a gente vê hoje que a molecada não, uns não querem trabalhar, outros não têm oportunidade e a marginalidade cresce, não culpo isso, mas a falta do que fazer é muito grande também. Então, eu ia trabalhar, né? E comecei a trabalhar antes dos 14. Hum. E uma mulher me convidou para fazer uma. Se eu não queria fazer. E você Ela até falou: vem com o seu pai, que era em São Paulo, era na Rua Aurora, uma rua bastante. Ainda hoje é meio perigosa, né? A Rua rapaz. Aurora de noite. Mas
nessa idade, eu já tinha lido quase todo o Monteiro Lobato, eu sabia tudo. Olha. Então, quando eu fui ler, eu li com muita facilidade, porque eu conhecia aquelas histórias todas. Ela me ofereceu a mesma grana que eu ganhava no emprego. Aí eu comecei a trabalhar fazendo Então... teatro. E nunca mais parei, faz 50 anos. Poxa, que legal, cara. E é muito bom quando existe essa oportunidade, ter essa oportunidade, e com certeza não é raro que até Eu você tive está algumas aqui. pequenas sortes, sabe? Algumas, porque isso também ajuda. Eu tive nenhuma grande sorte, mas eu tive pequenas sortes. Encontrar com essa mulher no emprego absolutamente improvável, depois de encontrei com o Abu Janra num corredor. Eu nem Olha, sabia quem era o Abu Janra, eu nem sabia quem era com 17, 18 anos, eu não conhecia, não tinha ideia quem fosse o Abu Janra. E ele começou a gozar da minha cara, pegou meu currículo, começou a gozar, entendeu? Ter essas pequenas sortes. Rapaz, eu acredito mais em destino, rapaz. Traçado, viu? Talvez seja, talvez seja, talvez seja. José, como foi? Você viveu, trabalhou lá na Ana Raios e Trovão, né? Essa novela foi gravada totalmente externo, né? Não teve cenário, locação interna. Eu acho que essa novela é a única na história das novelas no Brasil. E olha que nós temos uma vasta história. Se há alguém que fez novela nesse mundo, é o Brasil, né? E eu não conheço nenhuma outra que tenha sido gravada absolutamente 100% em externas. E não só em externas. Era uma novela itinerante. Olha. A gente gravava 20 dias em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, depois um mês em Piratini, no Rio Grande do Sul, depois 40 dias em Joinville, depois um mês e meio na Chapada dos Guimarães, depois nós viajava o elenco inteiro e a equipe inteira. Em muitas cidades onde a gente ia, não tinha sequer hotel. As pessoas alugavam as suas casas para a gente, iam morar com parentes. Caramba! Imagino que tenha sido bem cansativo também, né? Cansativo, mas a gente era muito mais novo, né? É tudo farra. E era uma farra, era legal para caramba, era muito gostoso e muito emocionante também. E conhecer a cultura do Brasil, que não é a mesma. O Brasil é um país continental, né? Verdade, então, rapaz. a diferença que a gente tem do centro-oeste para o sul, do sul para o nordeste... Não, você não precisa nem ir muito longe. Você chega, lá, por exemplo, em São Paulo, você vai para o interior, é totalmente diferente. Você está em outro país. Muito longe, muito longe. Eu lembro que nós gravamos uma época, eu não me lembro exatamente onde, mas era quase fronteira com Santana do Livramento. Então, quando a gente tinha férias, a gente ia para o Uruguai, ia para não sei aonde. A gente estava longe, a gente ficou bem longe bastante tempo. Poxa, que sensacional, rapaz. Essas experiências que ficam, né? Que ficam mesmo. E você tem algum personagem que você tenha preferido, você tenha gostado, sente saudade daquele personagem que você viveu? Ou que marcou muito a tua carreira? Alguns marcaram bastante. Eu gostei muito. Eu fiz 2 professores. Eu fiz uma novela chamada Colégio Brasil, que passou no SBT, que eu fazia era um precursor da Malhação, essa novelinha, feita inclusive pelo Talma, que lançou a Malhação na Globo. E depois fiz o Professor Afonso na Malhação durante muito tempo, mais de 1000 capítulos, e isso me deu muito prazer. Outra coisa que me deu muito prazer foi fazer uma novela que você não citou aí, na Globo, chamada Vida Nova, do Benedito Rui Barbosa, que eu fazia um imigrante italiano. Essa novela me deu a chance de... Essa eu não precisei fazer laboratório, porque é a história do meu pai. Então, foi uma maneira de homenagear meu pai, sabe? A novela, eu fazia par com a Patrícia Pilar e Nossos Santos Bateram. A novela foi muito legal com a gente, muito emocionante.
e me marcou bastante. Outra que me marcou bastante também foi fazer os 10 Mandamentos. Os 10, totalmente careca, fazendo aquele egípcio, um sacerdote egípcio. Dei a sorte de ter uma parceria incrível com o Renato Oliveira, que fazia o meu assistente, e nós, além de muito emocionados, nos divertimos terrivelmente fazendo a novela. Então, existem personagens, todos a gente tem um carinho muito grande por eles, porque eles, de uma certa forma, eles fazem parte da gente, né? Mas alguns nos marcam mais mesmo, sem dúvida. Você falou aí desse casamento que tem na atuação, rapaz, às vezes com um parceiro de cena, tanto o Renato quanto a Patrícia Pilar. Não precisa citar nomes, lógicos, mas já passou por algum momento que você teve que contrastar com aquela pessoa chata, horrível, meu Deus, vou ter que hoje contrastar com aquela pessoa e você tirar a força de onde não tem. Eu sempre dei muita sorte, graças a Deus, eu sempre dei muita sorte com isso. Mas teve um caso, sim, não vou citar nomes, claro, porque eu detestei tanto que nem o nome eu falo. Mas não foi na televisão, foi no teatro. O que é pior, porque na televisão você tem um elenco de 50, 100, 80, 70. No teatro vocês são... E essa peça éramos 3. Vixe. E eu tinha que olhar para a cara dessa pessoa todo dia. Caramba. Uma pessoa que, além de doente, era mau caráter. Então, poxa, barra, né, cara? A gente encontra pessoas assim no meio do caminho, né? Mas superamos e estamos aqui vivos. É isso aí. Giuseppe, você está passando por um momento bem interessante da tua carreira, vários, lógicos, mas esse momento você está lançando, além de lançar esse livro, você vai estrear, tem um filme que vai estrear também, né? Meninas Não Choram, e mais o monólogo que você falou. Esse filme é tão bonitinho. Rapaz, eu li algumas coisas, achei interessante. Você sabe que com o cinema eu não tenho não é que eu não tenho uma relação muito boa. Eu sou doido para fazer cinema, mas eu faço cinema muito menos do que gostaria. Não sei por quê. Acho que o pessoal do cinema não gosta muito de mim. mas eu fiz esse filme. Eu fiz algumas produções para a Europa, essas coisas, mas no Brasil eu faço muito pouco cinema. Ou então faço aqueles filmes que ninguém quer fazer, que não tem dinheiro, quem topa fazer, mas então chama o José porque ele topa. Aí eu vou lá e faço de graça. Sim. Esses eu faço, mas também nunca passo em lugar nenhum. Né? Caramba! Então, mas esse filme ele conta a história de um adolescente, né, com leucemia? Esse é um filme, é a versão brasileira de um filme que eu acho que já teve uma versão francesa e uma versão americana. No caso do Brasil, é uma menina que tem leucemia. Ela joga futebol e é a luta dela contra a doença e os amigos dela. É um filme, talvez seja um filme infanto-juvenil, mas é um filme de uma profundidade incrível. E a Vivi Jundi, junto com a Marisa Leão, o pessoal que produziu o filme, foram muito sensíveis na escolha dos adolescentes que fizeram esse filme. Tem menina e menino ali de 15 anos de idade que dá banho em nós todos. Eles são espetaculares. Então, tem uma safra nova aí também que está vindo arrebentando, né, rapaz? O filme é carregado de verdade, de emoção, de diversão. E eu estou louco para estrear. Me disseram que não demora a estreia. E eu, naturalmente, vou estar na primeira fila. Opa, lógico, gente. Então, anotem aí, viu? Quando Meninas Não Choram. Para assistir esse filme aí, vamos prestigiar aqui o nosso amigo. É um filme maneiríssimo, E, além do livro e desse filme, você falou referente ao monólogo. É o que você vai viver em Guimarães Rosa ou não? Exatamente. É o de Guimarães Rosa. Caramba. Eu estou ensaiando, chama-se Pormenor de Ausência. É Guimarães Rosa de um jeito que nem quem estudou já viu. Nós não estamos falando
Claro que nós estamos falando de Guimarães Rosa, um dos maiores escritores brasileiros, mas estamos falando principalmente do homem Guimarães Rosa, o cidadão Guimarães Rosa, que estava doido, cheio dos problemas de saúde, doido para entrar na Academia Brasileira de Letras, lidando com as críticas à sua obra, e com o seu jeito curioso de ser. Então, quem assistir a esse monólogo, que, aliás, eu achei interessante, eu falei, 50 anos, já fiz peças, dezenas de peças, e nunca fiz um monólogo. Eu vou fazer um monólogo. Rapaz, é coragem, né, meu? Para você segurar um monólogo ali. Apareceu esse monólogo para mim, que o Ernesto Piccolo, meu querido amigo, que já tinha me dirigido, já tinha trabalhado com ele como ator, ele já tinha me dirigido no Doidas e Santas com a Cissa Guimarães, que nós ficamos 10 anos em cartaz. E ele me apresentou esse monólogo, eu falei, é esse, vamos fazer. E já estamos ensaiando, e eu estou contentíssimo, excitado e doido para mostrar isso para o público. Que ótimo. Vai estrear no Rio. Seguramente. Talvez a gente faça uma pré-estreia em Ouro Preto. Estamos negociando uma pré-estreia em Ouro Preto, é possível que aconteça isso. E depois faremos uma temporada no Rio, porque estamos fazendo sem dinheiro, sem patrocínio, na cara e na coragem. Vamos levantar esse espetáculo, vamos fazer e vamos oferecer ele ao público que quiser nos assistir. Que ótimo, rapaz. Muito bom. Ô, Giuseppe, você te incomoda críticas? Não, incomodar não incomoda. Cara, eu fiz uma... Olha só, que essa história é interessante. Eu fiz uma peça que tinha tudo para ser incrível. O Mefisto, direção Zé Wilker, Caramba. Miguel Falabella, Otton Bastos, Paulo Gorgulho, Cássia Aqui, Sérgio Brito. Era um elenco fenomenal. Ensaiamos adoidado, fizemos a peça. E aí nos falaram que a Bárbara Eliodoro, uma das críticas mais... ia sair a crítica. Quando saiu a crítica, ela de mim falou... Aliás, ela desceu ali em todo mundo, mas de mim ela disse apenas isso: Giuseppe Oristânio é um desastre. Caramba! Não é sensacional? Rapaz, caramba! É sensacional. Guimarães Rosa também fala dos críticos. Mas então, Nelson Rodrigues também falava, né, dos críticos. É curioso a maneira como ele fala de algumas pessoas que criticaram o Grande Sertão Veredas. É muito interessante, o pessoal vai se divertir vendo a peça. Poxa vida. Mas sabe a cabeça do crítico é meio maluca, né, cara? Às vezes a gente vai ver um filme, uma coisa que a gente acha sensacional, o crítico vai lá e acaba. Que loucura. Eu não gosto de ser saudosista, mas nós tivemos alguns críticos no passado, especialmente em São Paulo. Nós tínhamos o Sábato Magaldi. Sábato Magaldi era um crítico, ele não falava bem de tudo, não. Mas ele era tão elegante e tão construtivo. Ele era construtivo, ele não tinha raiva de ator. Ele gostava de ator. É o que parece que é raridade isso, né? Ele era tão construtivo, até para falar mal, ele falava de uma maneira construtiva. Isso era bem legal, né? Agora, meu amigo, a verdade é a seguinte: quem bota a cara para aparecer está arriscado a levar um elogio e está arriscado a levar uma ovada. Faz parte da nossa profissão e não temos como fugir disso. A gente engole o choro e segue em frente. É isso aí. E outra coisa, esse momento que a gente está vivendo aqui da internet, qual a tua opinião, onde tudo se julga, se condena, as pessoas metem o pau, você se policia o que você vai falar ou vai fazer, porque você está... pessoa querem te cancelar ou te odeiam, existe mais ódio do que amor no meio da internet. Como eu sou de uma geração anterior à internet,
embora eu use bastante, especialmente nesse período de pandemia, a quantidade de lives que eu fiz, eu fiz até peça pela internet, leitura, já fiz o diabo pela internet e acho sensacional, acho valoroso, acho que facilitou a nossa vida, mas eu sou de uma geração anterior a isso. Eu vivi um mundo onde isso não existia. Eu vivi um mundo onde o celular não existia. Quando eu vi um aparelho que falava sem ter um fio ligado na parede, eu achei isso fenomenal. Então, eu consigo manter um certo eu sei que a vida real não é o que acontece dentro das redes sociais e nem o que a gente vê na televisão, né? Assim como uma foto. Eu sempre digo para as minhas amigas que às vezes as minhas amigas falam assim: nossa, você viu o cabelo daquela mulher? Nossa, como ela é linda! Nossa, como ela é sensacional! Amiga, se você sentar numa cadeira de maquiagem com 2 maquiadores e 2 cabeleireiros que vão ficar 3 horas para te preparar, você vai ficar lindo igual. E depois o que você está vendo é uma fotografia, não é a pessoa. É verdade, rapaz. A Tem um fotografia é conjunto, uma a imagem luz. da pessoa. Você tá entendendo? Não é a pessoa. Mas isso não impede que tenha muita gente linda por aí, graças a Deus, né? Que enfeitam o mundo e deixam as coisas bem mais bonitas. Mas eu me policio, sim. Quer dizer, mas sem nenhum esforço. Mas eu não entro em polêmica em internet, porque eu acho que isso não vale a pena. Entendeu? Você chega a ler os comentários que colocam lá para você? Porque às vezes a gente vê por aí, rapaz, cada comentário horrível. Em geral, as pessoas são carinhosas comigo, exatamente porque eu também sou. Eu falo das coisas que me cercam, entendeu? Eu não fico discutindo com ninguém, embora às vezes até sinta vontade, mas eu não acho que a internet e as redes sociais sejam feitas para isso, sabe? Quer dizer, eu não as uso para isso, entendeu? Até porque eu tenho preguiça dessa discussão. Eu sou libriano, eu gosto das coisas, eu gosto de sorrir, entendeu? E eu raramente fico nervoso. Só que quando eu fico nervoso, eu fico... você é italiano, né, rapaz? É sangue italiano. Raramente, é muito difícil ficar nervoso. Mas quando eu fico nervoso, eu fico verdadeiramente nervoso. E isso não é bom. Então, eu evito que isso aconteça. Gente, vocês estão vendo aí, estamos conversando com esse ator maravilhoso aqui, que está escrevendo a história, parte da história do Brasil, parte da história da cultura, da arte, do entretenimento aqui, para ficar aí para diversas gerações, Giuseppe Oristânio. Giuseppe, se tivesse nas tuas mãos, eu te jogar uma batata quente, alguma forma de ajudar a cultura brasileira, o que você faria diferente, cara? Eu, antes de qualquer coisa, cuidaria das escolas. Das escolas, e começaria com as escolas fundamentais. Nós não podemos perder gerações e gerações de crianças que não aprendem o básico e depois vão perdendo a possibilidade e a capacidade de aprender. Elas vão passando de ano e não vão sabendo nada. Né? Eu cuidaria muito da educação, das universidades, da pesquisa científica. Nós estamos ficando para trás há muitas gerações. A coisa se acentuou nesse momento, mas ela não é só desse momento. A gente está ficando para trás. Nós estamos com muita gente passando fome. Como é que uma criança que não come vai aprender alguma coisa? Isso é verdade. Você está entendendo? Então, nós precisamos cuidar da educação. Eu acho que se a gente conseguir manter as nossas crianças, com saúde, alimentadas e com escola, nós já estaremos dando um grande passo para conseguir construir um país melhor. E escola mesmo, uma escola que respeite os alunos,
uma escola que ensine aos alunos, que ofereça uma biblioteca para os alunos, que ofereça um laboratório para os alunos, e professores competentes e atenciosos com os alunos. Sim. Que remunerem os professores que seguram essa batata quente. Entendeu? Eu acho que se a gente fizer isso, a gente vai estar contribuindo muito para fazer o Brasil ficar melhor. Com certeza, rapaz, uma ótima opinião, uma ótima escolha. Você algum dia pensou ou pensaria se recebesse um convite para entrar na política? Não, não entro. Não. Não entro, e não entro porque não faz parte do meu temperamento. Uhum. Eu não tenho paciência, Uhum. eu não tenho estômago. De fato, rapaz. Precisa Sabe? ter, isso aí precisa ter mesmo. Eu consigo chamar de excelência uma pessoa que eu sei que é bandido, que é ladrão, e nós temos aí uma porção deles, sempre tivemos, né? Então, eu prefiro ficar fora disso e ser apenas um cidadão que procura respeitar as leis e pagar seus impostos. É isso aí. Ou ainda um pouquinho ainda nesse assunto, gente, vou aproveitar aqui ainda um pouquinho do Giuseppe, essas palavras que eles estão falando, porque está falando tantas palavras bacanas. Giuseppe, nós paramos um pouco de ser uma população brasileira, de ser seres humanos, e de um tempo para cá passamos a sermos vistos a partir de grupos religiosos, mulheres, negros, artistas, homossexuais. Dividiu-se a população, rapaz, por grupo, isso para enfraquecer, para que nos odiássemos uns aos outros. Somos um país machista pra caramba, preconceituoso, racista. O que acontece com o Brasil, rapaz? Isso é uma pergunta aí que é maluca. Olha, eu não sou sociólogo, não sou nada disso, mas, na minha percepção, isso acontece no Brasil, mas não acontece só no Brasil. Nós estamos vivendo um movimento cíclico, onde existe uma corrente política que quer esta divisão que você está sugerindo e quer que a gente brigue entre si, porque quer que a gente fique fraco para poder nos dominar. Entendeu? Nós estamos vivendo no Brasil e em várias regiões do mundo isso que você está, uma tentativa de ruptura social, que é fazer com que essa é a palavra. A gente odeie os gays, odeie os negros, que odeie os pobres, eu quero que se ferre, está morrendo, dane-se, eu quero, entendeu? Eu não quero isso, eu não quero aquilo. Então, quando você, ao invés de aglutinar, você procura a ruptura, é preciso tomar muito cuidado para a gente não se transformar em seres insensíveis a qualquer coisa. Né? A ponto de uma pessoa se acidentar e, em vez de a gente ajudar, a gente filmar, né? Pois é, a pessoa está morrendo ali. Isso é um fenômeno que essa nova tecnologia também nos oferece como facilidade e como uma possibilidade de perder a humanidade. Você está entendendo? Eu acho que a gente precisa resgatar a nossa humanidade e isso ser mais solidário. A gente precisa ser mais solidário, sabe? Às vezes você tem 10 ovos, vai comer só 2, mas você é incapaz de pegar um ovo e falar, toma, eu como um ovo. Isso é verdade. Sabe? Você é incapaz de fazer isso. De fato, viu? Quer dizer, e eu acho que as coisas, a gente pode exercitar nas pequenas coisas, exercer a nossa cidadania nas pequenas coisas. Existe aquele velho ditado antigo que sempre fala, né?
Você quer mudar o mundo? Começa arrumando seu quarto. Ah, é. Não é verdade? Pô. Não falam isso desde... Aham. Né? Você não arruma nem seu quarto, como é que você quer mudar o mundo? Então, Verdade. se a gente não jogar bituca de cigarro no chão, se a gente procurar reciclar os materiais, se a gente procurar... Respeitar um filho, uma esposa, um pai, uma mãe, como a gente vai respeitar lá fora? Não existe. Você está entendendo? Não existe isso. Então, há um trabalho longo a ser feito no Brasil e no mundo para que a gente consiga resgatar um pouco da nossa humanidade. E aí eu te digo, a educação e a arte, são capazes de profundas mudanças. Sim, rapaz. Porque um povo que sabe, que tem conhecimento, não se deixa manipular de forma tão fácil. E esse é um dos maiores medos, né, dos políticos. Pois é. A população ter conhecimento. Então, aquela velha fórmula de pão e circo, né, desde os primórdios, para que as pessoas se contentem com aquilo ali e tá bom do jeito que está, ou então, como a gente comentou, que se matem, briguem entre si, porque aí esquece do foco, que são quem está no topo da pirâmide. É uma pena, eu acho que a né? gente quer resgatar um pouco da nossa humanidade e dar um pouco de espaço para a poesia. A vida sem um pouco de poesia, ela fica muito árida, sabe? Fica muito árida. Não pode. Gente, vocês estão vendo aqui que papo gostoso, informativo, complexo, esse papo aqui que estou tendo aqui com o Giuseppe, aqui no Blitz Cultural. Giuseppe, estamos chegando ao finalzinho aqui da nossa conversa, foi muito gostoso, mas antes eu queria saber com você quais os próximos passos para a tua carreira. Eu sei que está cheio de coisa aí, mas o que você pretende, planeja? Com menos coisa do que gostaria. Eu estou quase brigando com a Record, porque eu quero que eles me chamem para gravar. Eles falam, não, José, fica mais um pouco aí, daqui a pouco você... Entendeu? Eu quero voltar a gravar, porque os momentos onde eu estou mais feliz são aqueles momentos onde eu estou produzindo. Então, eu gosto de fazer teatro e televisão ao mesmo tempo, e no intervalo entre uma coisa e outra eu escrevo, e quando não estou nem escrevendo, nem no teatro, na televisão, eu quebro uma parede aqui em casa e faço outra. Quanto mais eu faço, melhor eu me sinto. Quanto menos eu faço, mais preguiçoso eu fico. Então, eu gosto de agitar o tempo inteiro. Que ótimo, rapaz. Isso aqui é a mente de um artista, a mente de uma pessoa que contribui tanto conosco, com a nossa arte, com a nossa carreira aqui, servindo, inclusive, de exemplo para os novos artistas que estão aqui. Queremos te ver, sim, no cinema, na televisão e muito mais coisas, rapaz. Então, dia 8 de julho, na Bienal. Na estande da editora Filos, vai haver o lançamento do meu livro em São Paulo, entre 7 da noite e 10 da noite. Eu vou estar lá assinando autógrafos para as pessoas que se dispuserem a ir até lá. Isso vai me deixar muito feliz. A gente pode tirar uma fotografia e, eventualmente, até conversar um pouco. Eu estou muito nervoso, espero que alguém vá. Que ótimo, olha aí, vamos lá. Ver esse livro maravilhoso. Só espero não ficar sentado. Tá bem-vindo ao mundo literário, viu? Muito bom. Mas já experimentei alguns fracassos, não será o primeiro. Faz parte, mas não será, com certeza. Gente, dia 8 na Bienal aqui, vendo aqui, adquirindo, tirando uma foto, pegando autógrafo do nosso querido amigo, ator, escritor agora, Giuseppe Oristânio. Dia 8, a partir das 19 horas, no stand da editora Filos, a querida Filos, dá um abraço aqui para o Ismael, para a Filos, para todo mundo da equipe. Oristânio, onde as pessoas conseguem te encontrar? Tua rede social? Rede social, meu Instagram, eu sou bem ativo. Bem ativo, não sei, para os padrões de quem é bem ativo, se eu sou bem ativo. Eu acho que eu sou bem ativo. Né? É Giuseppe Oristânio, @Giuseppe Oristânio. Vai me achar logo. Né? Perfeito. Parece que tem Facebook também, mas parece até que já me falaram que as coisas que eu publico no Instagram
vão para o Vão pro Facebook. Face. Mas eu, no Facebook, não vejo quase nada. É melhor falar comigo pelo Instagram, que vai falar com muito mais facilidade. Perfeito, olha aí, vamos seguir aqui o nosso artista. E, Giuseppe, muito obrigado por participar aqui do Blitz Cultural, rapaz, assinar mais esse capítulo aqui do nosso programa. Obrigado de Eu verdade. que agradeço muito pelo espaço, pela oportunidade de divulgar o lançamento do meu livro e de começar essa comemoração de 50 anos de carreira, da qual eu me orgulho muitíssimo e espero que uma parte das pessoas conheça pelo menos um pouco do que eu já fiz nesse período. Com Tá bom? certeza, rapaz. Eu te parabenizo e mais uma vez, muito obrigado. E a gente nos vê, quem Eu é que sabe, te na agradeço. Bienal. Qualquer coisa que Conte sempre precisar, comigo. é só dar um alô lá pra gente, tá bom? Conte sempre comigo. Imagina, eu que agradeço. Gente, esse aqui foi o nosso Blitz Cultural desta semana, aqui com o nosso querido artista, ator e também, agora, escritor, Giuseppe Oristani, um dos grandes artistas, o nome da televisão brasileira, que está aí eternamente grudado agora nas nossas mentes, 50 anos de carreira e muita coisa ainda para produzir. Muito obrigado, que vocês tenham uma semana de saúde, paz, muito sucesso e até semana que vem. Um grande beijo a todos. Tchau!